Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. O nosso objetivo aqui no nosso estudo é darmos aí um panorama sobre o que está acontecendo na Bolsa de Valores, né, mais precisamente aí no gráfico diário, do mini índice, mini dólar e os principais papéis do Ibovespa, né, e também os papéis aí, as ações que mais subiram, mais caíram aí já nesse início de janeiro, tá? Nós trabalhamos sempre com o conceito de tendência, né? Então a gente espera sempre a tendência ser formada, né? A gente nunca age precipitadamente sem a formação completa da tendência, né? E em inúmeros vídeos eu já expliquei sobre a dinâmica da tendência, tanto da tendência de baixa quanto da tendência de alta. Então, quando a gente olha aqui o mini índice, ele tecnicamente ele está dentro de uma região de lateralização. Por quê? Porque ele fez um topo e os dois últimos fundos dele estão meio que na mesma região, tá? Para que haja tendência, é necessário que os fundos, no caso aqui foi uma tendência de baixa que ele estava tendo, né? Então os fundos eles são um abaixo do outro e os topos também. Quando há uma proximidade muito grande em relação a esses fundos e esses topos, tecnicamente nós estamos dentro de um movimento lateral. Um outro indicador que nos ajuda a fazer essa leitura são as bandas de Bollinger. Você pode ver que as bandas de Bollinger estão em viradas, elas estão em linha reta, né? Tecnicamente se chama flat, movimento flat. A gente pode perceber facilmente que na tendência de baixa os preços vão empurrando a banda de Bollinger inferior para baixo, tá? E na tendência de alta, a banda de Bollinger superior vai sendo empurrada para cima. Então, quando há um certo equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras, os preços eles vão oscilando lateralmente. Mesmo que haja uma formação de um topo ou de um fundo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, essa dinâmica de topos e fundos, ela não é capaz de empurrar nenhuma das duas bandas de Bollinger. Portanto, nós não temos o que nós chamamos de momentum, tá? Um outro indicador que nos ajuda é o DMI, né, onde essa linha branca chama-se ADX, e essa linha branca ela mede a força da tendência, e ela está em 20. 20 é um número muito baixo, tá? 20 é um número muito baixo, a gente trabalha com números acima de 20. O ideal é 30, quando está numa tendência muito forte. No swing trade, no gráfico diário, a gente pode até trabalhar com números menores do que 30, tá? Mas 20 é um número baixo, seria o ideal aqui no gráfico diário seria 25. O 25 é minimamente saudável, digamos assim. E fora isso, mesmo que o ADX esteja a 20, se os outros indicadores estão alinhados, nós podemos até levar em consideração o ADX, tá? A gente pode até assim abrir mão de ter um ADX acima de 20. Porém, é necessário que todos os indicadores estejam alinhados. Tá? Um exemplo, olha só, nessa perna de baixa aqui, ó, sem ser a penúltima perna de baixa do gráfico diário do mini índice. Os preços, ó, estavam empurrando a banda de Bollinger. O DI- estava bem acima do DI+, o MACD estava baixista, com um histograma, e mesmo que o ADX estivesse aqui, ó, região de 16, nós tínhamos todos os outros indicadores alinhados, tá? Não é à toa que ele saiu de 16 e o ADX chegou num pico aqui, ó, chegou num pico aqui ó, de 29, quase 30, tá? Então, no cenário em que todos os indicadores estão alinhados e o ADX é o único que está no nível mais baixo, a gente pode até abrir mão de um ADX mais alto, né? Mas aqui no caso os indicadores estão mostrando, né, uma lateralização. Então é muito cedo falar
que o índice está retomando a alta, tá? É muito cedo. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, um topo, tá? Um topo recente, um topo anterior que está acima, né? E um ADX baixo, tá? Sabendo já de antemão dessa dinâmica da tendência de alta, é facilmente perceptível o que precisa ser feito para que os preços entrem em tendência. Nós precisamos de um pivô de alta. E esse pivô, o ideal é que esse pivô seja formado depois que ele rompeu esse topo anterior, fez um movimento de correção e voltou a subir. E ele de preferência também tenha rompido acima dessa média de 200. Então vai ficar interessante aqui em cima. Muita gente pode falar, ah, mas comprando aqui ó, 110 é mais barato do que comprar 115. Só que não adianta você comprar 110 num contexto em que as probabilidades não estão indicando que vai haver um movimento de alta. Então não adianta. É melhor você comprar mais caro e este preço esteja em plena tendência de alta, sabendo que você vai ter, os indicadores estão mostrando que a probabilidade de continuar com essa alta ela é maior, do que você tentar ficar comprando mais barato e não ver esse preço subir. Até porque o índice ele pode voltar, se ele retomar a queda, ele pode não voltar para a região de 110 mil pontos, onde ele está tão cedo, tá? O exemplo aqui, ó, vamos ver aqui esse topo aqui, ó, 125 mil pontos. O índice bateu em outubro do ano passado, não voltou mais 125 mil. Quem comprou 125 mil está perdendo 15 mil pontos, tá com 15 mil pontos no negativo. Tá, e aí vai ficar comprando aqui para fazer preço médio, mas só que é o seguinte, você vai fazer preço médio até quando? A 10 reais. Você comprou uma ação a 10 reais, a segunda ação a 5 reais. O valor da ação que você comprou vai ser, aliás, você comprou uma 10 e você comprou uma 4, tá? Beleza. Você comprou duas ações, uma 10 e uma 4. Qual que vai ser o preço de compra da ação? Vai ser 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. Tá, então você comprou uma 10 e uma 4. Quando você olhar no seu home broker, na sua plataforma, o valor que vai estar lá vai ser 7. Aí você vai pensar, mas peraí, eu não comprei a 7, eu comprei uma 10 e uma 4. Só que a resultante vai ser o preço médio. Tá? Então, isso acontece para todos os ativos. E o que o pessoal faz? O pessoal vai comprando e não se preocupa com o preço, porque eles compram um determinado preço e falam, eles não gastam tudo que tem e falam, beleza, se cair eu compro mais, eu compro aqui 20%, caiu, eu compro mais 20% e assim vai, ou eu compro mais 5%, mais 10%, só que tem que ter um limite, porque o preço vai caindo e você vai fazendo preço médio. Até onde a sua carteira, o seu bolso vai suportar esse preço médio? Você tem que levar isso em consideração, tá? Os grandes players, os grandes holders, entre eles o Luiz Barsi e o Luiz Alves Paes de Barros, eles têm primeiro milhões, tá? E o horizonte de tempo que eles investem são anos. Então, eles estão comprando, hoje eles estão comprando papel aí que tá caindo, Por quê? Porque ele vai continuar comprando. Porque se você vai fazendo preço, você pode até fazer preço médio, tá? Na hora que esse preço ele voltar a subir, você consegue recuperar. Vamos pegar aqui essa perna de baixa para dar esse exemplo, tá? Vamos supor que o camarada começou a comprar aqui, 131 mil pontos, o preço foi caindo e foi fazendo preço médio, Se chegou aqui embaixo, ele comprou, e vamos supor que o preço médio dele já está aqui, na região de 111 mil pontos. Tá? Ele comprou a 131 mil, 121 mil, 111 mil, beleza. Aí o preço médio dele vai aqui, para 111 mil pontos. O índice chegou a cair a 101 e voltou a subir. Onde está o preço médio dele? Vamos tacar aqui em qualquer lugar aqui, 111.745, vamos supor, tá? Recapitulando, ele foi comprando aqui nessa perna de baixa e o preço médio dele está aqui, a 111 mil pontos.
Ele foi comprando até aqui embaixo. Aí, beleza, os preços pegam e começam a ter uma reversão de tendência. Eles simplesmente param de cair e voltam a subir. Ok. Para ele começar a ter lucro, os preços têm que ultrapassar o preço médio dele. Então o preço médio dele está a 111.745. Só vai começar a ter um saldo positivo a partir daqui, tá? E aí você pode ver aqui, ó, aqui no caso do índice, ó, ele voltou. Se ele não começou a realizar lucro aqui em cima, tá esperando voltar um pouquinho acima, ele tá perdendo dinheiro. Então veja como que você tem que ir comprando na baixa aos pouquinhos e vendendo na alta também. Você não pode ser ganancioso, tá? Você subiu acima de 111.745 pontos, tá? Bateu aqui, ó, 116 mil, você tá com 5 mil pontos de ganho, realizou um pouco. A mesma dinâmica para você, quando você construiu essa carteira nessa queda, é a mesma dinâmica de construção de carteira na alta. Aliás, de construção não, perdão, de desmonte, de desconstrução dessa carteira. Assim como você foi montando e fazendo preço médio na queda, você vai desmontando na alta e subiu 20%, vende um pouco. Subiu mais, vende um pouco, tá? O Luiz Alves Paes de Barros, por exemplo, ele comprou o Magazine Luiza quando estava R$1. Isso antes da Magazine Luiza explodir, tá? Chegar a mais de 200, 300. Se eu não me engano, o papel chegou a R$600. E teve vários desdobramentos, né? Porque as ações, quando elas vão subindo muito, se ela atinge já R$100, eles já fazem desdobramento. Eles pegam uma ação e dividem por 10. Para ficar uma ação, por exemplo, a R$10. E aí quem tinha uma ação a R$100 passa a ter 10 ações a R$10. O valor do seu patrimônio não aumentou, mas a quantidade de ações aumentou. Isso é benéfico no caso de dividendos, tá? Porque a quantidade de dividendos você ganha por ação. Então isso é excelente para quem está visando dividendos. Agora, quem está comprando para valorização do ativo, isso não muda a relação patrimonial, tá? Então assim, o Luiz Alves Paes de Barros, ele comprou, né, lá na baixa e foi subindo. Ele contou numa entrevista, bateu R$100 Magazine Luiza, ele vendeu um pouco. Bateu 150, ele vendeu mais um pouco. Bateu 200, ele foi realizando. Bateu 200, 250, 300, até que chegou uma hora que ele conseguiu vender tudo, sair fora, né? E para sorte dele, porque o papel voltou a cair, né? O papel retomou a queda. Então, essa aqui, né, essa é a dinâmica, tá, da tendência, e tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão de fazer preço médio, né? Porque o pessoal gosta muito de falar sobre longo prazo, e a questão é que longo prazo não pode ser um argumento para você se eximir de apresentar um resultado hoje, tá? Ou um resultado daqui a pouco tempo, né? Você tem que ter, se o seu plano é de longo prazo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a sua estratégia de longo prazo, ela tem que ser sustentável, tá? Indo aqui, ó, pro mini dólar. O mini dólar, ele está em movimento lateral, né? A gente pode ver aqui que ele está dentro de um caixote, um grande retângulo. Ele fez um movimento de queda, mas também não rompeu o último suporte, o último fundo, né? A dinâmica do dólar está parecida com a do índice, só que o contrário, a dinâmica é contrária, né? Então tem que esperar romper aqui, esperar romper também aqui o 508. Por quê? Porque não adianta nada uma região de suporte, uma região em que onde os preços caíram e o mercado encheu o bolso. Quando caiu aqui, ó, para 508, o mercado encheu o bolso. Por quê? Regiões de suporte são regiões que o mercado entende que aquele ativo está barato, tá? E o mercado compra. A maioria, os grandes players vão lá e compram. E essa queda, ela é revertida para alta. Então não adianta você vender aqui em cima se tem um suporte importante aqui embaixo. Por quê? Porque o mercado pode estar continuando a entender que 5,08 para o dólar está barato. Porque nós não temos uma mudança abrupta na conjuntura econômica. Dólar e índice, você tem que ter uma cultura econômica. Dólar e índice, para você fazer
ter na sua carteira dólar e ter na sua carteira índice, você tem que fazer não apenas uma análise gráfica ou fundamentalista, mas também uma análise econômica, tá? Então, a conjuntura econômica do Brasil não melhorou, né? Aqui está tudo sendo especulação, né? E aí fica as plataformas de notícias ficam falando: o mercado agora está aceitando que o Fernando Haddad é um ministro, né? Porque o mercado não aceitava, porque ele não tem um know-how expressivo na área de economia. Aí agora os jornalistas já estão falando que o mercado já aceitou. Só que, na verdade, o jornalista ele é pago para poder escrever. E ele tem que encontrar algum argumento que seja plausível, porque no mercado financeiro, né, as pessoas, a maioria, né, tem uma certo nível de cultura. Né? O pessoal lê sobre economia, entende de economia, o básico de economia, finanças, etc. Né, geopolítica. Então, assim, tem que estar embasado, não adianta inventar uma mentira. Tá? Porque, né, no mercado financeiro, a cultura das pessoas que investem, ela né, na média, é uma cultura maior do que se você pegar, né, a população toda. Né? Então, se você pegar todo mundo que assiste o Jornal Nacional, a grande maioria não investe na Bolsa de Valores. Agora, se você pegar todo mundo que lê diariamente o Valor Econômico, que é um jornal expressivo aí na área de finanças, aí o pessoal, né, que está lendo o Valor Econômico tem uma cultura maior, até porque o Valor Econômico é um jornal especialista na área de finanças e economia, então a linguagem é uma linguagem mais técnica, né, não precisa ficar explicando o que é upside, o que é downside, né, as questões técnicas de macroeconomia, não precisa. Então, espera-se que as pessoas tenham um conhecimento básico, tá? Isso, né, além disso, na bolsa, né, no investimento em bolsa também, obviamente, né? Então, assim, hoje a conjuntura econômica, ela não é uma conjuntura, não teve uma mudança abrupta, sabe? Não teve, assim, uma alta de emprego, não teve uma alta na arrecadação, não teve uma alta na industrialização, não teve. São processos que demoram meses ou até anos, tá? Se esse for o caso do Brasil. Então não teve um impacto, uma medida de política econômica que tenha tido um impacto expressivo para que o mercado possa entender que o dólar a 5,08 está muito barato, caro, quer dizer, pelo contrário, está caro, e aí eles vão começar a vender e vai jogar o dólar para baixo de 5. Tá? Então, assim, dólar não basta olhar gráfico, é necessário saber o que se passa com a economia, tá? Os principais papéis aqui, ó, da bolsa, a Vale tem 15% de peso, né? Olha só, esses caixotes aqui, ó, eu mostrei que eram consolidações, eu expliquei isso em vídeos passados, tá? Volte aí nos vídeos passados, eu já expliquei sobre consolidação, que são movimentos de continuidade da tendência, tá? Que foram consolidações. Recentemente, a Vale, ela acabou de sair de uma consolidação, onde os preços andaram de lado, bateram na média de 8 e voltaram a subir. Particularmente, o timing do papel ele ainda está meio que baixo, tá? Mas o ADX está em 29. O que os analistas já estão falando? O petróleo hoje, por exemplo, deu uma leve alta, porque a China voltou a abrir o mercado, porque flexibilizou os lockdowns, e os analistas estão achando que a China vai voltar a consumir e vai voltar a comprar minério e petróleo na mesma quantidade, né? Isso pode impulsionar os preços de Vale. Mas aqui, ó, nós temos uma resistência importante em R$ 97,00, tá? Agora é aquela Vale. Agora vamos olhar Petrobras. Petrobras está andando de lado. Petrobras caiu forte, está andando de lado. Quando você vê assim uma grande perna de baixa, você pode já ir para um gráfico de prazo maior, tá? Aqui nós estamos no gráfico diário. Você pode ir para o gráfico semanal, que com certeza aqui, ó, os preços estão afastados da média de 20. Então a gente tem que esperar para ver se vai andar de lado, bater na média de 20 e voltar a cair. Petrobras e Vale, só para reforçar e passar aqui uma informação, uma dica importante. Se você quer fazer swing trade em Petrobras ou Vale,
faça proteção com opções. Se você não sabe o que é fazer proteção com opções, no meu curso Gestor de Carteira eu explico detalhadamente sobre isso, tá? Porque Vale e Petrobras são os papéis que têm mais liquidez em opções, em derivativos. Eles têm uma liquidez absurda. Para você ter uma ideia, nós estamos em 2023. Você já consegue comprar opções que vão vencer em 2025. 2025. Então, assim, você consegue. Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui o conceito. Não vou entrar em detalhes, porque esse vídeo aqui não é aula sobre isso. Mas eu vou te simplificar, eu vou te dizer o porquê que você tem que fazer isso. O ideal, na verdade, fazer isso, né? Vai da sua vontade, obviamente, né? Você pode montar uma posição agora, independente se é na ponta compradora ou ponta vendedora. Tá? Não vou falar que você tem que comprar agora ou vender agora. O benefício de você ter papéis com liquidez tão grande, papéis que você encontra opções de compra ou de venda, call ou put, com vencimento tão longo, o benefício, a virtude está no fato de você monta uma posição agora e essa posição, essa carteira, você consegue levar ela para 1 a 2 anos sem passar calor, sem sofrer. Tá? Então, vamos assim, num exemplo hipotético, tá? Você compra, eu quero comprar a Petrobras, porque eu quero também receber dividendos, etc. Tá, né? Embora o novo governo já está falando que não vai querer distribuir dividendos nem nada. Mas vamos supor aí nessa hipótese. Então, se você quer receber dividendos, você vai ter que ficar comprado em Petrobras. Tá, você pode comprar a Petrobras hoje a R$ 23,81, R$ 23,80. Você consegue puts a R$ 23,80 para daqui a um ano e meio. Você consegue uma opção de venda nessa mesma faixa de preços. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você comprou a R$ 23,80 e aí o papel caiu. O novo presidente da Petrobras começou a fazer uma opção de coisa lá e o papel caiu, foi a R$ 8,00, igual já foi. Você fala, puxa vida, perdi mais de 50%. Se você comprou opções de venda a R$ 23,80, você pode fazer duas coisas. Lá na data de vencimento, você pode vender o papel de Petrobras, pode estar a R$ 8,00. Você comprou uma opção de put, você comprou um direito de vender a R$ 23,80. Mesmo o papel estando a R$ 8,00, você vai lá e consegue vender a R$ 23,80. É isso que as pessoas têm que entender. O pessoal não entende uma dinâmica básica de um instrumento simples. Por que o pessoal não entende? Porque 90% do conteúdo sobre derivativos que existe na internet é para especulação, não é para montagem de carteira. Então o pessoal não sabe inserir os derivativos numa carteira para longo prazo. Porque o pessoal ensina operações estruturadas que visam especular. Você monta uma perna, né, na X, você monta uma operação estruturada que tem 3 pernas. E aí o papel pode subir ou pode cair ou você ganha dinheiro, seja na ponta de alta ou na ponta de queda. Tá, só que aqui no nosso caso, numa carteira, você para proteção você faz isso. E lá também no meu curso de gestor de carteira eu ensino você a fazer financiamento. Porque o ideal de você ser um holder, você tem um comprador, alguém que compra para longo prazo, você ganhar os dividendos que a empresa vai distribuir, os lucros que a empresa vai distribuir e ter os dividendos sintéticos, tá? Você lançar opções de call acima do preço. Isso eu ensino no meu curso também, gestor de carteira. Basta você vir aqui, ó, no nosso site ou no link na bio no Instagram, tá? Que você tem acesso ao plano Grafistas Master por R$ 49,90. Aqui nós temos o curso, ó, o curso Gestor de Carteira, que nós estamos atualizando aqui com novas aulas, tá? Nós vamos atualizar com novas aulas. Se não me engano, 14 aulas que tem lá já explica toda essa dinâmica. Toda essa dinâmica de você criar dividendos sintéticos, de você fazer uma proteção na ponta compradora ou na ponta vendedora, tá? Tudo isso. E aí, se você quer se concentrar, porque a maioria das pessoas, tem gente que acha que bolsa de valores se resume somente a Petrobras e Vale.
Tá? Não, Petrobras e Vale são os papéis que têm maior liquidez. Tá? Mas se você quer concentrar nesses, né, igual por exemplo Vale. Ah, Vale tá aí, ó, com essa possibilidade de continuar em valorização se realmente a China voltar a comprar. Se a China voltar a comprar como antes, igual ela estava comprando aqui, ó, nessa perna de alta aqui, ó, 2021, início de 2022, porque aqui nessa meiuca, digamos assim, a China tá sofrendo muito com a Covid, os lockdowns. Se ela voltar a comprar, Vale pode explodir. Beleza. Monte uma operação estruturada, monte uma proteção que vai impedir de você ter prejuízo, tá? Porque a maioria das pessoas usam derivativos para especular. E essa é a pior das hipóteses, tá? Porque aí você começa a ter a necessidade de ter margem e uma série de outras coisas, tá? Eu acho que essas explicações, para mim essas explicações aqui que eu acabei de dar, elas são mais válidas do que eu ficar pegando cada um dos ativos aqui e analisando. Tá? Em vários vídeos do De Olho no Mercado, se você volta para trás, eu sempre explico um conceito técnico. Tá? Esses vídeos aqui, a gente olha para os ativos que estão sendo negociados hoje, para ter uma noção do que está acontecendo e do que pode acontecer. A gente não tem bola de cristal, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem uma noção do que pode acontecer. Né? Então, isso serve para nos atualizar e ao mesmo tempo a gente ter uma aula, né, sobre alguma questão técnica, tá? O SP500. O SP500 ele está em movimento lateral. Quando ele forma um topo igual formou aqui, ó, e ele tem também um fundo aqui embaixo, não é hora de fazer nada, tá? Não é hora de fazer nada. Os indicadores precisam estar alinhados. O pessoal precisa começar a entender que o padrão gráfico ele tem que estar formado de uma maneira muito completa. Os indicadores têm que estar alinhados. Tá? Isso tudo eu explico também nos meus cursos. Tá no curso Gestor de Carteira aqui, ó, e no curso Fundamentos de Análise Técnica. Você tem acesso a um conteúdo onde eu explico sobre quais indicadores usar, como que eles estão alinhados, de que maneira devem estar alinhados, tá? No contexto de quais tendências e os setups, os padrões gráficos que têm que ocorrer. Não basta os indicadores estarem alinhados. Os padrões gráficos têm que ocorrer dentro do contexto da tendência. Tá? E todos esses conceitos, tendência, indicadores, stop, condução do stop, esses dois cursos que nós já temos na plataforma já tem todas essas informações, tá? Já tem tudo sobre isso, eu já falo tudo, tá? Todo o básico já existe nos meus cursos, tá? Basta fazê-los, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu acho que o que eu falei aqui já dá para ter uma noção, né, do que a gente pode esperar, qual que é a leitura correta, né? O ADX, ó, o SP500. O ADX está baixo, o DI+, o DI- estão embolados, tá? As bandas de Bollinger também estão afastadas, né? Ela não está nem sendo empurrada para cima, igual aqui, nem sendo empurrada para baixo, igual aqui. Então tem que esperar a banda de Bollinger ser empurrada. Dentro desse contexto, esperar o pivô ser formado, tá? Para a gente ter aí todo o contexto, né? Um alinhamento de uma série de informações que nos dão base para montarmos uma posição que, de preferência, se você puder utilizar opções, conforme eu expliquei aqui em Petrobras e Vale, é o cenário ideal, o cenário perfeito, tá? Para quem é swing trader, ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, basta fazer nos comentários. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.